Seja bem-vindo. Os órgãos anuentes na importação são aqueles representantes do setor público que aprovam aqui no Brasil o ingresso das mercadorias importadas, tá? E cada um aí atua conforme as suas competências. Eles têm a responsabilidade de fazer a fiscalização da mercadoria importada. Isso ocorre antes da fiscalização da Receita Federal. Na importação, são eles que definem se a mercadoria pode ser comercializada no Brasil, aprovando ou não a internalização das mercadorias aqui no país. Então, hoje nós vamos falar sobre os órgãos anuentes, tá? Mas antes eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Marta, eu sou despachante aduaneiro e eu sou fundadora da empresa Losso Logística. Eu sou especialista no atendimento a você, importador, tá? Eu auxilio você em todas as etapas da importação. Eu tenho como principal prestação de serviço o desembaraço aduaneiro e a consultoria também aos importadores para estudo das exigências que regem uma importação, tá? Dos produtos específicos que você queira trazer. Inclusive, eu identifico os produtos que possuem ou não órgãos anuentes. Então, eu identifico os impostos desses produtos que você quer trazer, os benefícios fiscais, documentação, rotulagem, tá? A parte de análises também, caso o produto necessite aí apresentar relatórios de análise na importação e todos os registros que envolvem a importação dos produtos, tá? Eu auxilio também as empresas em diversos segmentos na importação, tá? Como se as que precisam adequar, por exemplo, as habilitações no radar da Receita Federal, no radar Siscomex, e os registros de estabelecimento também, junto a esses órgãos anuentes, como o Ministério, por exemplo, da Agricultura, a Anvisa, tá? Que é o Ministério da Saúde. Eu também posso te auxiliar no agenciamento de cargas e outras soluções aí, tá? Que você pode consultar lá no nosso site, na aba de serviços, tem toda a prestação de serviço lá, na qual eu posso te auxiliar. Então você pode contar conosco aí, tá? Para sua importação, também para importação de vinhos, bebidas, azeites e alimentos diversos, tá? Nós somos especialistas em atender você. E eu aproveito também para te convidar para assistir a série de vídeos que nós temos sobre os documentos da importação, tá? Sobre habilitações também, esses registros em órgãos anuentes e diversos outros assuntos aí que podem te interessar, tá? Bom, então vamos ao nosso conteúdo, falando hoje sobre os órgãos anuentes na importação. Esses órgãos, eles têm a responsabilidade de checar se a mercadoria está em conformidade aí com os requisitos e as normas internacionais exigidas, tá? E ainda se não há proibição de venda também no Brasil. Então, eles têm essa responsabilidade, tá? Esses órgãos, eles fazem o controle administrativo dessas mercadorias, considerando as competências de cada um, né? Que são definidos aí por setor, cada órgão fiscaliza um tipo de setor. Os órgãos anuentes, eles analisam, eles inspecionam e eles concedem ou não o ingresso dos produtos importados, tá? Aqui no território nacional, dependendo da legislação deles, né? Dessa adequação em legislação, tá? Isso se dá através da análise do licenciamento de importação e dos documentos do desembaraço aduaneiro também, tá? Eu posso dizer que é uma fiscalização assim complementar à fiscalização da Receita Federal, tá? Que faz ali o desembaraço aduaneiro. Porque antes da mercadoria ser submetida à fiscalização da Receita Federal, o órgão anuente ele precisa aprovar, tá? Aprovar ou deferir, nós chamamos de deferir o licenciamento de importação. O deferimento é uma concessão aí, né, uma aprovação desse licenciamento para que a mercadoria seja internalizada no Brasil. Então, é registrada a licença de importação com todos os dados da mercadoria, tá? Que são previstos para despacho aduaneiro, e juntamente com o restante da documentação da importação, nós abrimos um processo no Pucomex, nós despachantes, né, ou seu representante legal, tá? Que daí vai gerar o LPCO, que é uma licença lá no
o Comex, que é o Sistema Único de Comércio Exterior, tá? Depois disso, com a fiscalização concluída, a licença de importação ela é deferida. Então, caso o órgão anuente não faça o deferimento da licença de importação por falta de cumprimento dos requisitos legais, nós não conseguimos seguir para o próximo passo, que é a fiscalização da receita, tá? Que é o desembaraço aduaneiro para a nacionalização da mercadoria. Então, caso não ocorra essa liberação pelo órgão anuente, não é possível a gente dar continuidade aí no seu processo, tá? No despachante continuar aí com o processo de importação, tá? E a infração, inclusive, por falta dessa liberação do órgão anuente, ela pode ser até a devolução da mercadoria para o exterior, tá? Pela falta de conformidade ou a falta de comprovação, né? De que ela é realmente conforme e adequada aqui ao mercado nacional, tá? Então, essa fiscalização dos órgãos anuentes, elas podem ser bastante rigorosas mesmo, tá? E demoradas também. Então, por isso, nós sempre recomendamos que os importadores, eles sempre estejam com a documentação pronta, com a máxima antecedência possível, tá? Para protocolo desse licenciamento aí do LPCO junto aos órgãos anuentes. Porque a maioria dos casos não é necessário que a mercadoria esteja no Brasil para a gente iniciar uma análise documental aí pelo órgão fiscalizador. Por isso nós pedimos os documentos assim com bastante antecedência, tá? Os 3 órgãos anuentes aí bem conhecidos, né? Aí por todos que trabalham na área, que já pelo menos ouviram falar, né, nesses órgãos anuentes, são a Anvisa, tá, que ela fiscaliza aí alimentos industrializados, medicamentos, produtos para saúde diversos, aí que incluem equipamentos, inclusive, tá, dentre outros aí na competência dela. Um outro órgão é o MAPA, ele fiscaliza alimentos vegetais frescos, alimentos animais, tá? E todas as bebidas, vinhos inclusive, exceto a água, tá? A água não é fiscalizada por esse órgão. E o Inmetro também, que é bem conhecido, que ele faz a certificação aí de conformidade também de alguns produtos, e um exemplo deles são os brinquedos. Então, o Inmetro fiscaliza os brinquedos, inclusive na importação, tá? Eu aproveito e trago aqui a lista de 15 órgãos anuentes que atuam na importação, tá? E o resumo aí das competências dele para que você entenda melhor a responsabilidade de cada um. Então, como saber qual órgão anuente é responsável por determinado produto que você quer importar? Porque não são todas as mercadorias que têm obrigatoriedade de controle por algum órgão anuente na sua importação, tá? Alguns produtos aí importados, eles têm sua fiscalização centralizada somente na Receita Federal, fiscalizados só pela Receita, tá? Para consultar se uma mercadoria ela a ser importada, né, é fiscalizada ou não por algum órgão anuente, com uma legislação específica desse órgão, a gente deve primeiro fazer a classificação da mercadoria, tá? Identificar o NCM do produto. Inclusive, eu vou deixar o link de um artigo que nós temos no nosso site sobre classificação fiscal de mercadoria, para que você entenda melhor sobre o NCM, tá? Então, após os dados do NCM, o seu despachante aduaneiro pode consultar, aí junto à Receita Federal, informações detalhadas sobre as exigências, tá, que implicam aí na importação desse produto. Então, a Receita Federal, ela disponibiliza inclusive um recurso, onde você pode consultar lá o tratamento administrativo da sua mercadoria, tá, a partir já do NCM que você tem. Ou consulte um despachante aduaneiro, tá? Que ele tem ferramentas aí de consulta para checar se o seu produto possui ou não a anuência de algum órgão fiscalizador, tá? E ele que vai ter a experiência aí para te instruir, tá? Quais são os critérios aí que esse órgão exige para deferir a sua licença de importação, porque cada órgão tem uma legislação específica de controle, né? Então eu reforço sempre nos meus vídeos que a consultoria de um profissional ajuda as empresas interessadas a importar
a reduzir erros também, né? E ajudar a entender a operação como um todo, tá? Principalmente nas primeiras operações é importante você ter um profissional habilitado aí acompanhando você, tá? Além disso, o deferimento da licença de importação, que é a LI, podem ser exigidos aí antes do embarque ou após o embarque. Então tem essas duas características. Nos casos da LI com deferimento antes do embarque, que chamamos de pré-embarque, a mercadoria ela não pode sair do país exportador antes que o processo de anuência seja submetido a esse órgão anuente, tá? Antes que ele seja deferido. Então é importante você obter o licenciamento de importação deferido antes da saída da mercadoria lá do exterior, nos casos em que o órgão anuente exige aí pré-embarque para essa mercadoria. Então, o conhecimento de transporte internacional, ele é um documento que vai atestar a saída da mercadoria. A data dele é a data que vai ser comparada se a mercadoria foi ou não deferida e autorizada antes da saída lá do exterior, tá? Então, a chegada da mercadoria aqui no Brasil, com deferimento do LI, aí com a data posterior a data do conhecimento internacional, ela vai gerar uma multa ao importador, tá? Que é prevista no regulamento aduaneiro. Então, nos casos de LI pré-embarque, a data ali do conhecimento de transporte internacional, ela precisa ser posterior à data do deferimento da LI. Então, para saber se o produto exige anuência prévia ao embarque, é preciso também entender a legislação desse órgão anuente, tá? Para essa mercadoria aí que você deseja importar, né? Cada mercadoria tem uma particularidade, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo links de vídeos ou artigos relacionados aí a Comex e importação, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Eu reforço aqui para que você conte sempre com um despachante aduaneiro, que é um profissional habilitado, experiente para ajudar em todas as fases da operação de comércio exterior. E eu convido você a se inscrever no nosso canal e em nossas redes sociais também, para acompanhar todos os conteúdos sobre importação que contribuem bastante com conhecimento para você. Vou deixar uns cards aqui de vídeos que eu considero importantes para você. Nos minutos finais aqui desse vídeo, você já pode clicar lá e assistir direto os vídeos que nós temos sobre importação. E temos materiais específicos também sobre importação de vinhos e azeites. Então eu agradeço o seu interesse e eu te espero no próximo vídeo nas nossas redes sociais. Até lá!